Olá, amigos e clientes da Argento Investimentos. O Bom Dia Mercado assumiu uma estrutura semanal a partir de agora, com a perspectiva da semana. Nós vamos conversar com especialistas aqui do escritório, vamos conversar com o Tuan Lemos, com o Rodrigo Soares e com o João Pedro Rama. Tuan, vou te chamar primeiro para falar de uma visão macro. Maravilha. Então, pessoal, ótima semana aí a todos. Espero que o conteúdo fique a contento de vocês. Basicamente, hoje a gente tem algumas questões envolvendo o racional macro, né, para tomada de decisão, principalmente na parte de renda variável, que é onde eu tenho o maior domínio, né, mas não só isso também. Depois o Rodrigo e João Pedro também vão fazer as suas explicações para outros segmentos, né, renda fixa, fundos imobiliários, fundos de investimento. Mas vamos lá. Inicialmente eu quero colocar aqui algumas projeções, tá? Projeções de indicadores. Vou utilizar a XP como parâmetro, tá, desses indicadores, porque é a casa que a gente tem o maior acesso e é onde a gente tem o melhor fluxo de informações disponíveis, né, aqui para os assessores. E é por onde a gente também acaba se baseando em relação a essas informações, tá? Então, a gente tem 4 indicadores fundamentais. Um deles é PIB, tá? Então, a projeção da XP é que a gente atinja aí um PIB de 3,2%, um aumento do PIB de 3,2% até nos últimos 12 meses. Inflação ficar na casa de 4,9%. Tá? E aí preciso falar aqui em relação à meta de inflação. A meta de inflação hoje, medida pelo Banco Central, é de 13,5%. Tá? Então, a gente tem um desvio padrão aí até 5,25%, no caso de uma alta, né? E em caso de uma perspectiva de redução dessa inflação, a gente teria no final do ano uma inflação em torno de 2,25%, tá? A nossa expectativa é que ela fique ao redor aí em torno de 4,5%, muito em razão das perspectivas em relação a dólar, exportação de commodities, que acaba puxando um pouquinho da inflação do setor, principalmente de alimentos e combustíveis aqui no nosso mercado interno, né? Então, a gente acredita que deve ficar na casa aí dos 4,5% nos próximos 12 meses. Tá? A nossa Selic, a perspectiva é que ela feche o ano em 5%. Muito disso já foi precificado pelo mercado. Tá? Então, lá nos juros futuros, que é onde a gente vê, onde a gente mede, né, a possibilidade de um aumento ou redução da nossa Selic, a gente vê que já atingiu um patamar muito próximo desses 5%, então a chance disso se concretizar, obviamente, ela é bem realista, tá? Então, isso não muda muito o nosso cenário em relação a investimentos como renda fixa, por exemplo, tá? Muito em razão que 5% aqui para o Brasil ainda é um juro relativamente baixo, tá? Nós, por sermos um país em desenvolvimento, a gente normalmente tem uma taxa de juros um pouco mais elevada, né? Isso em relação ao risco país. Enfim, outras estratégias também. Obviamente que a questão da pandemia aí trouxe um problema fiscal seríssimo, né? E obviamente essa diminuição que a gente viu mais acentuada nos últimos meses, ela realmente teve um caráter bem específico em relação às contas públicas. Então, a gente sabe que ter uma Selic aí em torno de 5,5% é algo bem factível e não afeta muita coisa no nosso mercado, tá? A taxa de câmbio, a expectativa é que ela feche em torno de 5,30 ao final do ano. Obviamente que a gente precisa entender algumas coisas em relação principalmente a commodities e até a própria injeção de liquidez que houve, né, no mundo inteiro aí, em razão da pandemia. A gente não tem ideia do tamanho do impacto que isso vai trazer no dólar, né, principalmente para as economias emergentes que têm uma
uma relação com esses parâmetros, principalmente quando tem essa injeção de liquidez muito alta no mercado, que é bem positivo. Então, a gente vê que o câmbio ele pode sim ficar num patamar um pouquinho mais alto, tá? Em torno de 5,40, 5,45, 5,50, muito em razão dessas questões envolvendo a própria pandemia, tá? No lado político, a gente tem algumas coisas que precisam de resolução, tá? A primeira delas é o orçamento. O orçamento 2021 já já para sanção presidencial, né? Sanção e vetos. Então, já há, hoje, inclusive, já se iniciou esses acordos aí em relação aos vetos e parece que o consenso é que vai sair um acordo intermediário onde o presidente não infrinja as regras do teto de gastos, né, e que também acabe não incorrendo em crime de responsabilidade. Então, dentro dessa perspectiva, a gente acredita que o orçamento vai ter, sim, um desfecho positivo, tá? Para frente, a gente precisa pensar sempre no próximo passo, né? Então, esse é o driver de curtíssimo prazo que a gente está aguardando, então isso deve ser resolvido pelos próximos dias. E os próximos passos, obviamente, é o encaminhamento das reformas, tá? Então, boa parte desse orçamento, ele trata de condições futuras para aprovação das reformas, ou pelo menos o início das discussões no período de tempo mais breve possível. Então, a gente deve ter, pelas próximas semanas ou até mesmo meses, já a inclusão de uma pauta com a reforma administrativa. E, posteriormente, a gente deve ter uma discussão em relação à reforma tributária, tá? A nossa expectativa, mais uma vez, é uma expectativa bem conservadora, né? Nesse quesito. A gente acredita que essas reformas elas vão ter uma aprovação limitada, por mais que haja um pouco mais de sinergia em relação ao governo e às casas legislativas, a gente não vê essas reformas sendo aprovadas na integralidade ou, né, ou até mesmo em um percentual um pouco mais elevado. Então, a gente deve ter aí uma casa dos 30%, 40% de aprovação de todo o contexto, né, de todo o texto também das reformas. E, obviamente, que o impacto vai ser limitado. Então, ter bastante cautela em relação a isso, né, pelos meses à frente, e pensar que isso sim é realmente um driver importante para a gente monitorar. No âmbito da Covid, a gente já tem a vacinação, ela está andando, tá andando bem. Obviamente a gente demorou, né? O governo demorou a tomar as atitudes necessárias para ter insumos para vacina, para, enfim, estruturar toda a rede de vacinação. Mas a gente sabe que a partir do momento em que a gente tem insumo e material, o Brasil tem plena condição de fazer com que a população seja vacinada rapidamente. Então, acreditamos também que em relação à Covid, a gente não deve ter mais pontos de estresse, tá? Inclusive o mercado precifica isso, já precificou isso, né, com as altas recentes da Bolsa, chegando aí na casa dos 120 mil pontos. Falando um pouco em relação à parte macro mundo, né, vamos pensar aí mercado internacional. Tem alguns drivers que, na verdade, dois drivers extremamente importantes, onde a gente vem acompanhando de perto. Um deles é a inflação corrente nos Estados Unidos. A gente acredita que esse seja o ponto de inflexão para os mercados em relação ao que vem acontecendo, principalmente no sentido de descontrole fiscal e, enfim, todo o dinheiro que foi colocado nas economias em relação ao mundo. Então, a gente vê que o principal driver hoje que pode trazer um pouco mais de volatilidade ou até mesmo mudar essa perspectiva um pouco mais positiva para os mercados internacionais
é realmente se os Estados Unidos apresentar uma inflação corrente fora do controle, tá? Enquanto ela estiver um pouquinho acima da meta, eles têm uma meta, inclusive, bem conservadora de 2%, então se tiver ali na casa de 3,5%, 3,75% nos próximos 12 meses, a gente entende que isso é saudável para os Estados Unidos devido a vários anos aí de inflação corrente extremamente baixa e inclusive abaixo da meta. Então, o outro ponto é a gente ficar de olho na atividade industrial da China. A atividade industrial da China ela é um driver extremamente importante, principalmente para países produtores de commodities, né? Então, enquanto essa atividade industrial estiver extremamente elevada, a gente sabe que a China vai continuar consumindo bastante dos países emergentes, principalmente aqueles que têm o foco a exportação de produtos primários, tá? Minério de ferro, alimentos, enfim. Então, a atividade industrial da China ela é um ponto bem importante para a gente conseguir manter os nossos racionais, tá? Dentro do calendário econômico para essa semana, a gente tem estoques de petróleo que saem amanhã, tá? A inflação do Reino Unido na quarta-feira, pedidos de seguro-desemprego na quinta-feira, política monetária do Banco Central Europeu na quinta e PMI, tá? PMIs do Reino Unido e Estados Unidos na sexta. Então, a semana não tem tantos drivers importantes aí na parte do calendário econômico, mas é importante a gente ficar de olho nessas questões que eu acabei de colocar, porque sim, elas podem ter, caso venha muito acima ou muito abaixo da expectativa, elas podem ter um impacto dentro dos mercados, tá? Bom, das informações que eu tinha para trazer em relação ao cenário era isso. Vou passar a bola para o Rodrigo aí, para ele dar sequência ao nosso Bom Dia Mercado. Toca, Rodrigão. Editor, valeu. Então, essa semana eu estou vindo aqui para falar um pouco de uma das maiores novidades que a gente está tendo no mercado esse ano, que é o ETF de criptomoedas Hash11, da gestora Hashdex. Vai ser uma das primeiras portas de entradas aí em criptomoedas para quem tem contas em corretoras, né, que estão regularizadas pela CVM e tudo mais. Então, isso é algo que os clientes já pediam há algum tempo e finalmente a gente vai ter aí essa ferramenta para alocar junto com a posição dos demais investimentos, essa alocação em criptomoedas, né? Então, falando um pouco do que são essas criptomoedas, caso nem todos tenham esse conhecimento, elas são moedas digitais que hoje são usadas basicamente para transações virtuais, né? Alguns comércios já aceitam em alguns países, a gente vê alguns movimentos de grandes empresários fazendo caixa em criptomoedas. Um dos exemplos mais recentes agora foi da empresa Tesla, né, que fez um caixa bem grande de Bitcoin. E além dessa função de moeda, hoje ela é usada também como um investimento, né, como uma especulação. Ela não é que nenhuma empresa que vai ter um balanço, que vai ter um resultado para mostrar no final do ano para os cotistas, não é algo que vai te pagar um dividendo, né? Mas muitas pessoas acabam recorrendo ao Bitcoin, que é a principal criptomoeda, né, que a gente pode usar de exemplo, até como uma reserva de valor. Então, o que se acredita é que ela não vai sofrer tanto com inflação, por ter uma capacidade limitada, né? Então ela tem um limite de mineração, que é o processo de blockchain, e um dia ela vai parar de ser produzida. Então hoje a gente consegue até comparar com o movimento que acontece com o dólar, né? Onde os Estados Unidos estão imprimindo muitos dólares e isso pode vir a causar uma inflação. Então, no caso da Bitcoin, isso não aconteceria, né? Além disso, existe ainda a expectativa de qual vai ser o real valor das criptomoedas, né, ou a importância das criptomoedas nas transações mundiais. As criptomoedas em geral não são reguladas hoje. A grande maioria dos ambientes de negociação não tem regulação, né? Essa semana ainda tivemos o IPO da Coinbase nos Estados Unidos, então já foi
um primeiro grande passo aí, mas é importante já explicar um pouco sobre o que são as criptomoedas, até para os clientes saberem que agora a gente tem essa opção também via XP, via o ETF, né, que é um fundo que vai acompanhar o índice Nasdaq Crypto Index, que é um fundo que inclusive a Hashdex criou junto com a Nasdaq para basicamente eles fizeram um índice com algumas moedas, né, como se fosse um Ibovespa, então são as moedas mais líquidas, as moedas mais negociadas. Eles têm algumas métricas para criar essa carteira, que hoje é composta basicamente por Bitcoin e Ethereum, então as duas têm 95% de concentração, mais ou menos, sendo 75% em Bitcoin, e depois tem outras 4 moedas aí, como Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash e Stellar. Tá? Então, são as 6 moedas que eles têm em carteira hoje. Então, esse ETF, até eles fazerem algum movimento, vai ter essa composição. Então, toda a variação do ETF vai estar baseado nesses ativos. Claro que eles podem fazer algumas mudanças com o passar do tempo, trocar algumas moedas, colocar outras, e assim vai indo o ETF, né? Eu acho que sobre esse ativo era mais ou menos isso que eu tinha para explicar. A negociação começa no dia 26 de abril e os nossos clientes vão ter a oportunidade de investir nesse mercado. Então, rapidamente, até algumas vantagens de tu investir via o ETF são a segurança, né? Então, eles têm estrutura para garantir a segurança dessas criptomoedas contra ataques, contra perdas, inclusive. Então, tu não precisa se preocupar em ter uma wallet, tu não precisa se preocupar em deixar numa exchange. Eles fazem toda essa segurança das criptomoedas, né? Então, acaba deixando o processo muito mais simples. Então, dito isso, eu finalizo aqui a minha explicação sobre esse ativo e desejo a vocês uma boa semana e passo a palavra para o João. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro. Eu sou, agora, há pouco tempo, o head de FIIs do escritório. Então, cabe essa apresentação. Não sou uma cara tão conhecida quanto o Tuão, quanto o Roger, quanto o Newton, mas a partir de agora a gente vai ter esse momento semanal para falar sobre fundos imobiliários, que eu sei que é um assunto bastante em alta ali para os clientes do escritório. Como primeira conversa, algumas coisas são relevantes serem abordadas. Espero que você saiba, mas a questão do cenário econômico é extremamente importante para a alocação em fundos imobiliários. Então, o coração da nossa conversa aqui sempre vai partir da conversa do Tuan. Então, tudo que ele falar vai ser extremamente relevante para quem te usa aqui. Mas antes disso, antes da gente se pautar semanalmente naquilo que a gente tem de cenário, é legal recapitular para que a gente pode usar fundos imobiliários. Tá? Então, de forma geral, eu quero convencer vocês ao longo do tempo de que são ativos importantes de serem carregados na carteira, independente dos objetivos de vocês. Tá? É claro, mais comumente as pessoas costumam ter fundos imobiliários para geração de renda. Isso é natural, dado que eles pagam os aluguéis dos ativos, ou em caso de fundos imobiliários de crédito, a própria taxa dos ativos. Então, por serem ativos que distribuem mensalmente, eles acabam sendo atrativos. Muitas pessoas conhecem fundos imobiliários por isso. Tá? Mas, além disso, eles são uma maneira interessante de investir no setor imobiliário. Tá? Então, é muito comum no Brasil, principalmente, as pessoas alocarem parte do patrimônio em imóveis. Essa é uma conversa também que a gente vai ir tendo ao longo do tempo das vantagens e desvantagens, por que não, de investir via fundos imobiliários em comparação a ter os imóveis físicos. Tá? Mas eu quero convencer vocês que os motivos são os mesmos. Tá? Se historicamente criou o hábito de investir em imóveis no Brasil, é principalmente por causa do nosso cenário monetário. A gente passou por um período de inflação traumatizante. Então, sempre que o Tua trouxer cenário de inflação, lembrem que o principal ativo, o principal produto hoje disponível em mercado financeiro, em que vocês podem ter liquidez e algo que seu valor não é afetado pela inflação, são os fundos imobiliários. Justamente por aquela intuição de que existem propriedades físicas ali por trás, cujo valor não depende do valor da moeda. Tá? Então, a moeda perdendo valor, os ativos ganham valor. É simples. Essa ideia. Mais do que isso, eles são ativos que têm baixa volatilidade, são ativos de renda variável, que proporcionam ganho de capital, mas que não tem tanta oscilação como uma bolsa. Então, eles podem ser vistos como uma porta de entrada ali para renda variável.
E isso, claro, de forma bem diversificada, tá? Então, a gente sabe que tendo fundos imobiliários na tua carteira, independente do que tu tem hoje, muito provavelmente isso vai agregar na tua carteira na relação risco-retorno. Então, tu pega a tua carteira antes e depois de acrescentar uma parcela em fundos imobiliários, você vê que ela é otimizada por isso, tá? Ou maximiza retorno para o mesmo nível de risco ou minimiza risco para o mesmo nível de retorno, tá? Mas se voltando um pouco pelas pautas semanais, tá? O calendário da B3 ficou bem desorganizado nas últimas semanas, eles atrasaram todas as ofertas públicas de fundos imobiliários. Então, basicamente agora o que a gente tem em andamento é BCFF11 e KNSC11, dois fundos relativamente grandes, tá? Pelo menos as gestoras, né? O BCFF um pouquinho maior, o KNSC é um fundo que vem crescendo, que começaram justamente hoje o período de ofertas. Além disso, os clientes têm me perguntado bastante sobre o XFIX11. Já faço um paralelo com a conversa ali do Rod, porque o XFIX11 também é um ETF. Ele também tem essas propriedades de liquidez na negociação, que vai proporcionar que as pessoas tenham acesso à carteira do IFIX, que é o nosso indicador mais conhecido de fundos imobiliários, dentro de um ativo só que hoje tem cota R$10. Ou seja, vocês podem ter uma carteira com mais de 50 fundos imobiliários por uma cota de R$10. Tá? A vantagem disso, então, é a liquidez que isso proporciona. Vocês vão ter uma carteira extremamente acessível, extremamente fácil de negociar. Vocês podem comprar e vender a qualquer momento, só com R$10 e com liquidez D+2. Além de reinvestimento automático de dividendos, o índice ele vai sempre considerar o pagamento de dividendos dentro de si mesmo, ele já reinveste. Sei que essa é uma demanda grande dos clientes. E uma exposição ao mercado de fundos imobiliários de forma prática. Tá? Então, para evitar decidir quais fundos imobiliários são melhores ou piores, claro, a gente conta aqui, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês, mas é uma maneira extremamente eficiente e rápida de tomar essa decisão de investir em fundos imobiliários. Tá? Ele vai seguir em negociação, ele vai ser um ativo sempre extremamente líquido, uma forma relativamente fácil e segura de entrar em renda variável. Tá? Bom, acho que em linhas gerais é isso. Vamos conversando ao longo das próximas semanas. Se puderem dar um feedback, assim, o que vocês acham relevante, a gente sempre vai se pautar para esses feedbacks. Acho que isso vale também para o Tuoi e para o Rod. O que vocês acham interessante de ser conversado, a gente está aqui à disposição, tá? Acho que o Newton vai fechar aí, né? Valeu, pessoal. Acho que tu segue no mudo, Newton. Tu desmutou a conta errada, eu acho. Agora foi. Agora sim. Ok, consegue me ver agora? Beleza? Tá. Probleminha técnico aqui. Perspectiva técnica, tá? Nós estamos aqui no mês de abril e o Ibovespa com uma sequência de 3 semanas de alta até a semana passada. Isso deixa os investidores bastante preocupados, os traders também bastante preocupados em termos de uma continuidade da alta e com uma certa razão. De modo geral, o mês de abril tem sido um mês de perspectiva de alta, então 60% dos meses abril, né, foram de alta no histórico do Ibovespa. Isso é um número bastante relevante, por quê? Porque, de modo geral, a perspectiva de um mês qualquer ser positivo é em torno de 49%, ou seja, bem aleatório. Então, 60% de ocorrência de mês positivo, isso é um número bastante significativo. Agora, uma sequência de 3 semanas de alta, que fechou na sexta-feira, então, passada, com 3 semanas de alta, gera uma perspectiva de um certo temor para a semana seguinte. A semana seguinte tende a ser uma semana com a chance de 52% de alta, ou seja, voltou para o patamar aleatório, e mais um resultado médio de 0,17 negativo. Então, não é uma semana para entrar em posições novas de negociação de curto prazo. Uma semana que, nesse sentido de um mês ser positivo, historicamente abril ser um mês positivo, não seria o momento de desfazer posições de longo prazo ou de médio prazo. Não é esse o caso. Agora, se você vem carregando um lucro de uma operação de curto prazo, com intenção de swing trade realmente de curto prazo, seria um bom momento para realizar esse lucro e certamente não um momento para entrar em novas posições de curto prazo, a não ser naquelas ações retardatárias, ou seja, aquelas ações que nesses ciclos de alta do Ibovespa nas últimas semanas
não subiram, ficaram para trás e agora começaram a reagir, né? Então a gente pode ver algumas ações nesse sentido, estão reagindo hoje, tiveram uma alta hoje, por exemplo. Hoje o Ibovespa fechando negativo, embora levemente negativo, e algumas ações que estavam para trás nas últimas semanas, então agora demonstrando uma alta e recuperando. Perspectiva para essa semana, então, a semana marginalmente negativa, mas se a gente observar o fato de ser metade do mês, isso nos dá uma outra visão, uma visão de que, apesar de hoje ter sido um dia negativo no Ibovespa, uma certa recuperação entre amanhã e quarta-feira, e de novo uma certa pressão na quinta e na sexta, justamente para dar esse balanço e a semana, no histórico dela, fechar no 0 a 0, marginalmente negativa. Retomando, então, não uma semana para começar novas posições de curto prazo, a não ser nas ações retardatárias, e essa seria a estatística que a gente tem para essa semana. Semana que vem a gente renova os estudos e vê o que pode ter pela frente. Quero deixar um grande abraço para todos vocês, agradecer muito a presença do Tuan, do João Pedro e do Rodrigo, e, de novo, deixar nosso canal aberto com vocês para sugestões de pautas para esse Bom Dia Mercado, que virou uma edição semanal. Nossa intenção é trazer conteúdo relevante para todos os clientes e amigos da Argento. E deixamos então aí uma boa semana para todos vocês. Isso aí, valeu. Grande abraço. Valeu, pessoal. Abraço. Feito, boa semana.